Queria saber, Thales, é certo já? É isso mesmo? O Lula vai trocar o ministro do É o que, Turismo? é o que ele comunicou aos assessores, disse que aceitou a indicação do Celso Sabino, deputado pelo União Brasil do Pará, para o comando do Ministério do Turismo. O Sabino foi escolhido pela bancada para o lugar da Daniela Carneiro. A Daniela é mulher do prefeito de Belford Roxo, o Wagner Carneiro, que é também chamado de Vaguinho, né? E deixou a União Brasil, ele deixou a União Brasil e se filiou ao Republicanos. Ela já havia anunciado que também está de malas prontas, quer ir para o Republicanos, mas depende de questões judiciais, né? Questão de fidelidade partidária, etc. A mudança deve ser anunciada oficialmente essa semana, logo depois do Lula se encontrar com o Vaguinho e com a Daniela, para discutir como é que fica. O Lula tem dito que não quer deixar eles, que é muito grato ao apoio dos dois durante as eleições e que vai recompensá-los. Quer dizer, deve alguma. Aí é que deve discutir qual é o tipo de recompensa que deve ter, muito embora eu acho que dificilmente eles vão divulgar isso, né? O Lula, a permanência da Daniela se tornou difícil depois de uma conversa reservada que teve o líder do União Brasil na Câmara, o Elmar Nascimento, com o próprio Lula. Ele responsabilizou a escolha, a nomeação da Daniela como um dos problemas, não todos, um dos problemas do governo com o partido. Porque tem outros problemas, né? A União Brasil também quer igualdade de condições com os outros partidos que fazem parte da base do governo. Ou seja, também poder nomear presidentes de estatais. Está em jogo aí a Embratur, que está na mão de um petista, o Freixo, lá do Rio de Janeiro. Então, ainda tem outros ajustes a fazer, mas esse é um primeiro passo para o União Brasil entrar de fato no governo, né? Vale lembrar que o Elmar não quis participar da reunião do conselho político lá do governo, porque não estava ainda formalmente, nem ele, nem o Davi Alcolumbre, né, que é o senador. Porque o que se estabeleceu aí, eu não vou usar o termo chantagem, mas já acabei de usar, né? Eu não vou O que usar, se mas já estabelece, usando. o que se estabelece aí é um processo de pressão em que o governo federal ele fica à mercê dessa pressão. Olha, pelas votações, pelas últimas votações, inclusive alguns testes para ver o tamanho da força do governo, a gente pode dizer que a base fiel do governo hoje é alguma coisa em torno de 150 votos. 150 é um número perigosíssimo, tá? Ele sabe muito bem disso. Né? Ele está abaixo de 171 votos. É um número mágico hoje no Congresso, porque se você não tiver 171 votos, você não consegue segurar qualquer processo de impeachment. Né? E nós sabemos muito bem que o impeachment ele pode ser feito sob qualquer argumento. Né? Ou a partir de um determinado momento, né? Desacralizou também a ideia do impeachment. Então, veja, o presidente da Câmara há uma queda de braço, o Tales tem razão, o Arthur Lira luta ali para continuar sendo ele o intermediador desse processo, né? Foi assim com o orçamento secreto, foi assim com o governo Bolsonaro. Então ele diz o seguinte: bom, sou eu o intermediador, não é o ministro. Tem que passar por aqui, porque o meu poder consiste nisso. Ah, não, mas nós não vamos passar. Não, não vamos passar, tudo bem. Eu tenho o controle da pauta do Congresso Nacional. E nós sabemos muito bem, nós temos memória, o que significa o Congresso Nacional começar a lançar uma pauta bomba, como aconteceu em 2015, 2016, quando a Câmara dos Deputados, dirigida pelo Eduardo Cunha, aliás, um padrinho de Arthur Lira, em retaliação ao Executivo, começou
a soltar, a votar projetos absolutamente disparatados, né? Isso mexeu com a economia, isso alterou demais a expectativa dos agentes econômicos e a economia foi degringolando. Já não estava bem por erros evidentes da presidente Dilma, né? Mas foi piorando ainda mais. Então, é um processo complicadíssimo. Enquanto não Uhum. houver cidadania, opinião pública, né, capaz de fazer uma contrapressão e exigir relações republicanas, como disse o Tales. Porque eu lembro, na época, que até na campanha eleitoral, o uso das redes sociais de Lula era criticado pelos especialistas nessa área, falando dessa profissionalização que existe. Quer dizer, é a foto bem tirada, que é o fotógrafo dele Luquinha. oficial, que faz as fotos, que faz as filmagens. Então parece que você está assistindo um filme. Essa questão profissional afasta desse objetivo inicial, que é esse contato ali mais espontâneo, mais solto, né? Levar para o profissional vai parecer uma entrevista, ainda mais com um grande jornalista. E se você notar, a última aparição do presidente ao lado da presidente da Comissão Europeia, ontem, o Lula, teve alguém que comentou que o Lula estava parecendo o Fernando Henrique Cardoso, muito bem vestido, bem penteado, muito. Essa está sendo realmente uma preocupação de dar um formato mais profissional possível ao presidente. Eu acho que isso tem que ter uma certa. Não é tão perigoso nesse aspecto, porque o diferencia um pouco do Bolsonaro. O Lula já tem coisas que parecem com o Bolsonaro, essa capacidade que ele tem de falar direto com o povo, isso daí o Bolsonaro também fazia isso. Os certos erros de português que no Lula diminuíram muito, né? Especialmente no tempo de prisão. Você imagina, o Lula que lê hoje em dia, não é o Lula do primeiro governo. O Lula lê muito melhor do que o Bolsonaro, por exemplo, muito embora tenha uma escolaridade menor. Porque, nesse tempo, ele ficou lendo livros, biografias, sobretudo biografias que ele dizia. Né? Então, é preciso separar um pouco o Lula do Bolsonaro. E, nesse momento, eu acho que a jogada deles é essa. Qual?